fato, quem desenvolveu a bomba atômica americana que foi jogada sobre as cidades de Hiroshima e Nagasaki, né, no Japão, em 1945, jogado sobre duas cidades onde só tinha crianças e velhos, porque os jovens estavam na guerra, né? Então, basicamente, um ataque terrorista, é isso que chama, né? Mas quem desenvolveu a bomba atômica foi esse rapaz aí do lado do Einstein, chamado Robert Oppenheimer, tá? Foi a grande mente por trás do projeto da bomba atômica, que por sua vez chamava-se Projeto Manhattan, tá? Ele foi bastante condecorado pela bomba. Depois de mais ou menos uns 10, 15 anos, ele foi perseguido pelo governo, porque ele foi acusado de ser simpatizante do comunismo, né? Então ele foi afastado de suas funções como físico dos Estados Unidos por ter sido acusado de ter ligações com o comunismo, né? Então esse negócio de ficar acusando os outros de comunista é mais antigo. A diferença é que naquela época fazia sentido, né? A União Soviética existia, ela era uma grande potência comunista, uma potência nuclear, né? Tivemos toda a Guerra Fria por causa dela, e ele foi afastado por ser acusado de comunismo, né? Hoje, se você acusa os outros de comunismo, né, fazer o quê, né? Talvez você precisa repensar. Eu sou o Luiz, e vocês estão no Drome Physics. Olá a todos, sejam bem-vindos ao Drome Physics. A aula de hoje vai ser sobre campos elétricos em meio materiais, né? Então, o que acontece com o campo elétrico, né, quando a gente está em algum meio, né? Porque até agora a gente viu como calcular o campo elétrico, né, no vácuo, né, devido a várias distribuições. Pode ser um cilindro, uma esfera, um fio, um disco, semidisco, um quarto de disco, né? A gente viu como calcular, mas sempre no vácuo, né? O que acontece quando a gente está no meio material, né? O que acontece com o campo elétrico, por exemplo, se você coloca uma caixa de ferro, que é metal, né? O que acontece com o campo lá dentro? Ou se a caixa for de madeira, o que acontece com o campo lá dentro? Tem diferença? Não tem diferença, né? É isso que a gente vai discutir aqui hoje, tá ok? Então vamos colocar assim, tá? O campo elétrico produzido por cargas elétricas, né? O campo elétrico produzido por cargas elétricas se comporta diferente, né? Se estiver no interior de meios condutores ou dielétricos. Dielétricos, né? Para quem não sabe, dielétrico é isolante. Basicamente é isso, né? Chama condutores e dielétricos o nome correto, né? Então é borracha, é madeira, água pura, porque água salgada é condutora, né? Então, primeira coisa que a gente vai ter que ver é se o meio é dielétrico ou condutor. Se é um pedaço de ferro, se é um pedaço de cobre, um pedaço de prata, ou se é uma borracha, uma madeira, né? Papel, né? Então, essa é a primeira coisa que a gente vai ter que definir, tá? Então, vamos colocar um subtítulo aí, vamos colocar assim. Condutores. Vamos começar com os condutores. O que acontece com os condutores? Né? Então, o que acontece com o campo elétrico no interior de condutores? Né? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos considerar que tem um campo elétrico, né? Vou botar em vermelho aqui. Vamos considerar que tem um campo elétrico indo para a direita, né? Produzido, sei lá, tipo por um plano infinito, né? Que é um campo elétrico constante, né? Então, ele está indo para a direita. Então, ele vai até o infinito, né? Para a direita, né? E aí, o que acontece? Vamos considerar que a gente coloca um pedaço de ferro, né? Uma barra de ferro aqui, né? Então, vamos supor que a gente coloca uma barra de ferro aqui. Então, o que vai acontecer com esse campo elétrico E? Eu vou chamar aqui de E em vermelho, ó. O que vai acontecer com o campo elétrico E dentro dessa barra de ferro aqui, né? Então, o que acontece, né? O que é um condutor? Um condutor
ele carrega, ele tem cargas livres, né? Lembra disso, né? Quando eu falei de condutores de elétrons. Então, qualquer estímulo externo, as cargas se reorientam, né? Então, ele empurra as cargas positivas para um lado, atrai as cargas negativas para o outro, né? Mais ou menos, a gente sabe que só os elétrons se movem, mas é isso que acontece, né? Então, quando você tem um campo elétrico aqui, o que vai acontecer? Esse campo elétrico aqui, representado por cargas positivas, né? Ele vai empurrar as outras cargas positivas todas para o mais longe possível, né? Porque lei de Coulomb, né? Cargas de mesmo sinal se repelem, né? Então as cargas mais ficarão mais longe possível, que é na borda mais longe, né, da direção do campo elétrico, né? Por outro lado, vai atrair as cargas de sinal oposto, também por lei de Coulomb, certo? Então, o que vai acontecer no meio no meio condutor é isso aí que vocês estão vendo, tá? Então, ele vai atrair as cargas de sinal oposto e vai empurrar as cargas de mesmo sinal, né? Porém, a gente sabe, né, que isso aqui também são cargas, né? Cargas geram campo. Então, essas cargas que foram empurradas, elas vão gerar um novo campo, né? Lembra das linhas de força? As cargas positivas são fontes e as negativas são sumidouros, né? Então, ele vai empurrar, vai criar um novo campo assim, ó. Né? Então, dentro desse material, tem um novo campo aqui, que eu vou chamar de E' em laranja, ó. Que nasce nas cargas positivas e morre nas cargas negativas, né? Que são as fontes e sumidoras de campo. Tá? E mais do que isso, como esse é um condutor, né, a gente pode considerar que tem infinitas cargas, tá? Livres, né? Então, significa que vai empurrar tantas cargas para a direita aqui, até que se cancele o campo lá dentro. Então, o campo dentro de um condutor é zero, tá? Então, dentro do condutor é igual a zero, né? Então, o E é igual a menos o E', né? Sempre dentro do condutor não tem campo elétrico. Então, essa é a primeira consequência que a gente tem que ver, né? Por quê? Porque as cargas são livres, né? Tem infinitas cargas livres. Né? Na verdade, não tem infinitas, mas tem mais do que suficiente, né? Lembra que temos mols de átomos, vale 10 a 23. Então, você tem ali 20, 30 mols. Então, você tem 20, 30 vezes 10 a 23 cargas livres para poder ser empurradas à vontade, né? Então, acontece isso, né? Então, sempre cancela. Por que sempre cancela? Supondo que não cancelasse. Né? Se não cancelasse, então teria esse campo aqui estaria, por exemplo, para a direita, aqui dentro. Só que esse campo para a direita aqui dentro, ele ia empurrar uma carga positiva para lá, ia atrair outra carga para cá, né? Supondo que tem um campo líquido ali ainda, né? Então, se não cancelasse, o que ia acontecer? Ia ter um campo aqui para dentro, só que esse campo aqui dentro ia empurrar essa carga para cá, automaticamente ele ia atrair a outra carga para lá, né? E isso ia criar mais uma, digamos, reforço dentro do campo, no E', né? Então, ele acaba criando, toda vez que o campo de fora for maior que o de dentro, ele acaba criando um novo reforço justamente para cancelar. Então, dentro de um condutor, sempre se cancela o campo elétrico. Vamos escrever isso aí é importante, tem que ser bem entendido, né? Então, como o condutor tem infinitas, entre aspas, aí, mais do que suficiente, bem mais do que suficiente, cargas livres, né? Não confundam cargas livres com carga líquida. Carga livre é que pode se mexer livremente, né? São os elétrons de valência. Carga líquida é quando tem mais carga menos do que mais, ou vice-versa. Então, como o condutor tem infinitas cargas livres, né? Elas se reorganizam dentro do condutor, tal que crie um novo campo, E', né? E cancela o campo lá dentro. Cancela o campo elétrico dentro do condutor, tá? Então é isso que acontece. Dentro do condutor não tem carga. Não tem carga, não. Dentro do condutor não tem
campo elétrico. Campo elétrico dentro do condutor é zero. 0,0000, tá bom? Então, tem que guardar isso aí, tá? Beleza. Mas e se não for um condutor? For de elétrico, se for um pedaço de borracha, um pedaço de madeira, né? O que é que vai acontecer com o meu campo elétrico dentro da madeira, por exemplo, né? Então, vamos fazer a mesma coisa, né? Então, tem o campo elétrico E aqui, bonitinho, do mesmo jeito. Só que agora, aqui na frente, eu tenho uma madeira, tá? Uma madeira. Tá? O que vai acontecer lá dentro? Ora, a madeira ela não tem cargas livres, né? Porque se ela tivesse carga livre, ela seria condutora, né? Então, essas cargas não podem se mexer, assim. Não são livres, não podem andar para onde elas quiserem, né? Então, para a gente entender o que vai acontecer aqui, vamos pensar nos átomos que compõem esse material aqui, nessa madeira. Como é que ele funciona, né? Então, os átomos ele tem um núcleo positivo e tem os elétrons negativos que estão na eletrosfera, né? Em órbitas circulares ali em torno do núcleo, né? Então, aqui tem a carga negativa. O que acontece é o seguinte, quando chega um campo elétrico aqui, esse campo elétrico E, ele vai atrair esse elétron e vai repelir esse próton, né? Mas eles não são, essa carga aqui não é livre, né? Eles estão ligados, né? Então, o que ele vai fazer só ali é, essa órbita circular vai virar meio que uma órbita elíptica, né? Vai virar uma órbita alongada. Então, você vai ter um negócio mais ou menos assim, ó. Né? Então, o que acontece? No centro geométrico aqui, né, no caso 1, é sempre zero, né? Porque o centro desse círculo coincide com onde está o próton, né? Então, a carga desse elétron ela pode ser aproximada de uma simetria esférica como estando no centro. Porém, embaixo não acontece isso. Por quê? Porque o centro geométrico, né, dessa elipse, né, fica aqui, né? Então, eu vou ter um negócio desse tipo, ó. Uma carga positiva bem pertinho de uma carga negativa, mas não no mesmo ponto. É perto, mas não no mesmo ponto. Quando eu tenho uma carga positiva perto de uma negativa, a gente chama isso de um dipolo, tá? Um dipolo elétrico, tá? Então, é isso que acontece. Então, cria-se um dipolo elétrico. Esse dipolo elétrico, né? Para quem lembra de química, né? Você tem as forças de dipolo induzido, dipolo permanente, essas coisas, né? Então, é uma força de natureza elétrica bem fraca, porém, né? Apesar de ser bem fraca, se tiver muitos átomos somando ela, dá-se uma força razoável, tá? A força de dipolo passa a não ser tão fraca assim. É pelas forças de dipolo, por exemplo, que as lagartixas andam na parede, né? Então, o que vai acontecer é isso, ó. Você vai ter uma carga positiva aqui e uma carga negativa bem pertinho dela aqui, mas não no mesmo ponto, tá? Não no mesmo ponto. Ao contrário do outro que, né, no caso do condutor que empurrava a carga mais lá para uma borda e atraía a carga menos para a borda oposta, aqui não, aqui elas estão sempre pertinhas. Tá? Então tem isso aqui, ó, muitos dipolos. Todos esses dipolos criam um campo elétrico contrário também, um novo E' aqui. Tá? Então também cria um campo na direção contrária, exatamente igual no caso do condutor, mesmo princípio. Qual que é a diferença dos dois? É que esse campo ele é muito mais fraco do que no caso do condutor. Por quê? Porque as cargas não são livres, né? Então, esse E' é fraquinho. Logo, o que eu tenho é que E menos E' passa a ser diferente de zero. Então, eu tenho, sim, um campo líquido aqui dentro, né? Então, tem um campo que eu vou chamar de simplesmente E. Duas linhas, para não confundir com outro campo E' aqui. Tá? E esse campo E duas linhas, ele pode ser representado, né? Experimentalmente a gente sabe disso, que ele é igual ao próprio campo externo E,
sobre uma constante K. Essa constante K é chamada de constante dielétrica. E esse K deve ser sempre maior do que 1. Porque, né, qualquer coisa dividida por uma coisa que é maior que 1, diminui. E é o que acontece ali, né? Então, dentro de um dielétrico, né, o campo elétrico externo cria dipolos que produzem forças do tipo van der Waals, né, que cria um campo contrário ao campo externo, porém não o suficiente para anulá-lo, tá? É isso que acontece. Vamos tentar escrever isso aí para ficar bonitinho, né? Vamos tentar escrever tudo isto, tá? Então, vamos colocar assim. Dentro de um dipolo, né? Dipolo não. Dentro de um dielétrico, né? O campo externo, né, provoca o aparecimento de dipolos elétricos, né? Então, isso aqui está relacionado lá com as forças de Van der Waals. Vocês podem lembrar lá de química, ou pedir professor de química relembrar para vocês, para quem não viu isso no ensino médio. O ensino médio da rede pública, em geral, é bem ruimzinho, então talvez não tenham visto. Tá? Então, provoca o aparecimento de forças de dipolo, né? Esses dipolos criam um campo E', contrário ao campo externo, porém não forte o suficiente para anular o campo dentro do dielétrico. Então, ou seja, o campo dentro do dielétrico é diferente de zero e menor do que seria no vácuo, né? Porque, lembra do K aqui, né? O K é sempre maior do que 1. Então, ele vai ser dado por isso. E é igual a K sobre... Não. O campo lá dentro é igual ao campo de fora sobre K, onde K é sempre maior do que 1, tá? Então, é isso que acontece com o campo elétrico dentro de materiais diferentes, tá bom? Então, vou encerrar a aula aqui. Na próxima aula, eu vou fazer exemplos disso aí, né? Por exemplo, vou pegar uma carga e botar uma borracha em volta, né? O que vai acontecer? Aí a gente pode calcular campo, a gente pode calcular potencial, né? A gente vai ter que ver isso aí tudo, né? Então, na próxima aula fica as aplicações disso, beleza? Então, fui.